Glória a Deus, aleluia. Quem tem glória, dá glória. Glória a Deus. Quem tem aleluia, dá aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso, um lindo dia para todos nós. Amém, igreja? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. 2 Crônicas 14. 11. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. Não, presta atenção. Eu estava aqui falando com o Elton, com Asa. Eu estava aqui falando com o Elton. Asa não estava pedindo para que Deus o livrasse de uma dívida, né? Que ele estava precisando pagar uma conta. E ele estava apavorado, desesperado. Asa, ele se viu diante de um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. Pensa bem um negócio desse. E o que é mais interessante é que a palavra do Senhor começa dizendo que Asa, o rei Asa, ele agradou a Deus, né? Então eu fico imaginando, né? Como que a gente agrada ao Senhor? Como agradar ao Senhor? Porque não estava tendo guerra, mas presta atenção, gente, isso é importantíssimo que a gente fale aqui. Deus se agradou de Asa, mas não teve, por isso ele não foi imune a outras pessoas não gostarem dele, até alguém querendo guerrear com ele, né? Então os etíopes, o etíope veio para guerrear com essa multidão de gente ruim, cheia de carro ainda por cima, e Asa se viu assim, o que fazer agora? É como se fosse os tanques de guerra hoje, né? Vocês entenderam? Diante dessa situação, o que eu vou fazer? Dá para lutar contra o etíope? Ele foi orar. Isso é tremendo, não é, Maria? Ele foi orar. Imagina numa situação dessa, Asa ir orar. Por isso que Deus se agradou dele. Porque ele foi buscar em quem poderia ajudar. Ele confiou não em carro e cavalo, mas ele confiou em Deus, o Todo-Poderoso. E aí conta, né, que Deus acabou com esse povo todo ruim e ele foi recebendo os despojos de guerra. Então isso é incrível porque às vezes a gente está tão apavorado, tão angustiado, tão triste e a gente não sabe o que fazer. Infelizmente a gente às vezes não busca a presença do Senhor. Deixa o Senhor por último. Se isso não der certo, se eu fizer aquilo outro não der certo, aí eu vou orar. Faça o contrário. Busque a presença do Senhor em primeiro lugar. Busque o Senhor em primeiro lugar. Asa, ele foi fazendo tudo que agradou o coração de Deus. Isso não é incrível? Porque Deus ouviu a oração. E sabe o que é mais incrível? A palavra diz que a oração de Asa foi assim. O Senhor ouve, tanto forte como o que não tem força nenhuma. O sem força nenhuma. Será que a gente cabe em uma dessas duas situações? Ou a gente está forte, poderoso, ou a gente está sem força nenhuma. Então Deus está ouvindo a nossa oração. E a gente precisa buscar o Senhor. Ele livrou Asa de um exército, ainda ele ganhou despojos. Qual tem sido a sua atitude diante das suas dificuldades, diante da sua dor, angústia, sofrimento, aflição, desespero? Busque o Senhor. Vamos orar, Ué? Amém. Asa, Deus se agradou, né? O verso 2 fala que Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Bom e reto, né? Isso me faz lembrar Esther, que assim, não está no contexto de Asa. Mas Esther, ela chegou diante do rei e falou assim: se bem te parecer e for agradável aos teus olhos, então venha ao banquete que eu preparei para o Senhor. Né? Eu costumo usar essa oração. Né? Então, e no começo da história de Esther, quando Esther entra na presença do rei, ela enche os olhos e o coração do rei. Né? Por que Esther encheu os olhos? Porque ela buscava a presença do rei para
que ela fosse Ela se recebida, preparava, ela se né, preparou. pra isso. Então nós precisamos ter essa intenção de entrar na presença de Deus, não para receber algo, mas para dizer, ó Senhor, eu estou aqui porque eu te adoro. Eu né? quero estar aqui. Eu né? quero estar na sua presença. Eu quero o Senhor. Importa-me o Senhor. Não o que o Senhor tem. Não o que o Senhor pode fazer. E aí a gente entra no verso 6 aí, né? E no contexto do rei Asa, por que ele fez o que era reto? Por que ele agradou tanto a Deus assim? Porque ele fez com que o povo tirasse a idolatria, tirasse todos os altares e adorasse o Deus verdadeiro. Aleluia. Né? Isso agradou o coração de Deus. Né? Então a gente precisa fazer a vontade de Deus. Viver a sua palavra, buscar a sua palavra, obedecer a palavra. Fazer uma faxina no Fazer uma coração, faxina. né? E aí não importa se você está fraco ou está forte, Deus vem. Né? No contexto da história, você vai ver que Deus é que destruiu o exército. Né? No verso 12 fala assim, ó, e o Senhor feriu os etíopes. Olha isso, não precisou nem lutar. E você vê, assim. se você ler todo o contexto, você vai ver que o exército de Asa era metade do exército do etíope. Era um de Asa contra 2 dos etíopes. Agora você imagina, matar um leão já é difícil, você imagina matar 2. Não é? Então, e eram homens de guerra, né? A gente vê os filmes de guerra, como que são homens fortes, valentes, né? Mas é assim. Então, a gente precisa fazer aquilo que agrada a Deus. E aí no verso 6, não é? No 6? Edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Por ele ter feito o que agradava a Deus, Deus deu descanso. Né? Ai, que delícia. Deus é maravilhoso. Amém. Que palavra tremenda, Senhor, nesta manhã. Tremenda, tremenda. Nós queremos engrandecer o Teu nome. Sim, meu Pai. Nós queremos Te adorar nesta manhã por aquilo que Tu és. Por aquilo que Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Nós queremos exaltar o Teu nome pela Sua santidade. Sim, meu Deus. Bendito é o nome do Senhor. Pelo Teu caráter. Né? É um Deus longânime, tardio em irar-se. Um Deus bondoso. Amém. Cheio de graça e misericórdia. Por isso nós Te adoramos, por isso nós Te exaltamos nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito que em nós habita, a vivermos a Tua vontade, a buscarmos a Tua face por aquilo que verdadeiramente Tu és, Aleluia, por Deus. aquilo que verdadeiramente Tu deseja que sejamos, imagem e semelhança do Senhor, mostrada, manifestada aos homens através da pessoa de Jesus, através da Sua palavra. Sim, Ajuda-nos, Senhor. ajuda-nos. Para que possamos verdadeiramente nos alegrarmos e recebermos esse descanso no Senhor, por adorar o Senhor como és. Aleluia. E nós queremos Te agradecer, Senhor, e bendizer, porque quando o Senhor se agrada de nós, nós alcançamos em Ti a vitória sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas lutas, sobre enfermidades. É o Senhor que peleja por nós. Amém, Senhor. Quando o Senhor se agrada de nós, é porque nós estamos fazendo a Sua vontade. Aleluia. Por isso nós Te adoramos nesta manhã. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, Teu Filho Em nome amado. de Jesus. Aleluia. A oração é a ponte entre o desespero e a paz. Oh, glória. A tristeza e a alegria. Como você se encontra? Ore. Crie, por isso falei. Tudo é possível que crê. Amém, igreja?